Muito bem, olha só, o presidente Lula teve o microfone cortado antes de encerrar seu discurso na abertura da cúpula do futuro da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, neste domingo. Lula fazia críticas às organizações internacionais e pontuava que o Sul Global não está representando de forma condizente com o seu atual peso, quando teve a sua fala interrompida. Vamos acompanhar. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. As instituições de Bretton Woods desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Lula foi censurado? Ele estava no meio do raciocínio e cortaram o microfone dele, professor Marajó. Rafael, existe uma organização nessas falas da ONU que é o seguinte, são 5 minutos para cada representante falar, né? Nesse evento que ele estava participando, ele tem um planejamento, ele tem aquele assessor que elabora para ele o seu discurso e ele precisa ensaiar isso muitas vezes para que ele não ultrapasse, dê o seu recado no prazo estabelecido. Então, mas faltou bom senso para ele concluir, 30 segundos para ele concluir o raciocínio? Aí que tá, Rafael. Sabendo que fora do Brasil essas regras elas são muito facilmente cumpridas, porque nós temos essa tolerância, o brasileiro é tolerante. Jeitinho brasileiro. Jeitinho. Lá fora é diferente. Provavelmente, qual que seria o ideal aqui? Ele fazer um melhor ensaio. Agora, que ficou ruim, ficou, porque ele ficou falando ali, parece que ou ele não percebeu, ou se percebeu, fez de conta e tocou para frente. E aí isso reverbera, né? Porque como ele também fazia críticas à própria posição da ONU, a performance da ONU, então a ideia foi que, de repente, talvez tentaram calar ele. Na verdade, se a gente pega a gravação, ele teve realmente 5 minutos, né? Só que talvez tivesse feito as críticas antes, né? E aí, realmente, agora abre para esse debate. E agora, aquela ideia, né? Quem não faz a tarefa de casa, não pode achar ruim ser Fábio Júnior, foi censurado o Lula ou não? Não, acredito que não. O Lula, quem acompanha, a maior parte dos brasileiros, né, votou no Lula pelo menos uma vez na vida, torceu para ele ganhar uma eleição. Quem acompanha o Lula sabe que ele fala muito, que ele realmente expõe, ele fala o que ele acredita ali, o que ele defende. E realmente ele precisava fazer uma série de críticas à ONU ali, sobretudo para as questões que estão acontecendo hoje, né? Guerra na Palestina, Israel, guerra da Ucrânia. E aí a gente vê uma organização que foi criada, né, para evitar esse tipo de coisa, que é a ONU não conseguir fazer nada, né? Faz muito pouco, uma ajuda humanitária aqui ou ali, mas resolver o conflito, né? Conseguir parar com a guerra, a ONU não tem conseguido. E outra questão fundamental, que é a baixa representação dos países em desenvolvimento, países pobres lá no Conselho da ONU. Então, os países ricos, né, comandam a ONU, ficam segurando, amarrando ela para a ONU não ir para lugar nenhum. E o Lula, né, é uma liderança nesse sentido, junto com a China, com a Rússia, com a Índia, né, com os países do BRICS, no sentido de tentar democratizar a ONU para ela realmente representar os interesses de todos os países, inclusive os nossos interesses. Então, eu acho que o discurso dele foi positivo, embora tenha sido cortado, porque a gente tem realmente que defender os nossos interesses a nível internacional, os interesses dos países aí que estão se desenvolvendo.